Olá, hoje vamos debater aqui no Academia uma dissertação que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e o Plano Plurianual, o PPA. O estudo fez um levantamento histórico da aplicação e evolução dessa legislação no país e observou os problemas que ocorreram por conta das omissões constitucionais e orçamentárias. A dissertação foi realizada por Ana Paula de Oliveira Gomes. A problemática das omissões constitucionais e orçamentárias no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito como requisito parcial para obtenção do título de mestra em Direito Constitucional, sob a orientação da professora pós-doutora Maria Lírida Calou Araújo e Mendonça. Para participar do debate, convidamos o professor, mestre em Direito e consultor legislativo do Senado, João Trindade, e o também mestre em Direito e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, César Baldi. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Ana Paula de Oliveira Gomes. A proposta fundamental da pesquisa é investigar as omissões constitucionais orçamentárias. O levantamento revela que o controle orçamentário no Brasil começou com a Lei Magna de 1824, sendo aprimorado ao longo das décadas. Outros países avançaram mais e disciplinaram o assunto. As pendências orçamentárias até hoje necessitam de respostas. No estudo foi feito o levantamento histórico, legal, jurisprudencial e eminentemente bibliográfico. Foi feita a seguinte hipótese científica: a omissão ou rejeição parlamentar em matéria orçamentária não é uma conduta compatível com o regime democrático constitucionalmente estabelecido. Olá, senhora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença aqui na Academia. Eu que agradeço. Bom, a gente vai começar o programa com uma pergunta e respostas rápidas para que as pessoas que estão em casa possam entender melhor o tema debatido aqui hoje. Eu gostaria de saber o que é a LOA, a LDO e também o PPA. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são instrumentos de trabalho do governo. Quando o governante se elege, ele precisa transformar aquilo que ele prometeu na campanha em leis. Essas são as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Como que é, a aplicação dessas leis? O Executivo propõe projetos de PPA, LDO e LOA ao Legislativo. O Legislativo analisa e aprova ou não, conforme o caso. Tá certo. Agora, então, a gente vai começar a falar sobre o estudo em si. Qual foi a metodologia utilizada? A metodologia da pesquisa foi eminentemente bibliográfica e histórica, jurisprudencial, legal, constitucional. Eu analisei a evolução orçamentária brasileira de 1824 a 1988. Todas as constituições federais trataram do assunto e esse foi o eixo neurálgico da pesquisa. A Ana Paula Gomes separou para a gente obras que foram fundamentais para a realização do estudo. Vamos conferir. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, de José Joaquim Gomes Canotilho, editora Almedina. Finanças Públicas, de Fábio Giambiage e Ana Cláudia Além, editora Elsevier. Direitos Fundamentais, o Orçamento e Reserva do Possível, de Ingo Wolfman Sarlet, Luciano Benettin e Ana Paula de Barcelos, Livraria do Advogado Editora. Senhora Ana Paula, e qual foi a contribuição de cada uma dessas obras? A obra do Canotilho, digamos, foi um núcleo importante para a compreensão do capítulo 2, que versa sobre reserva do possível. O Ingo Sarlet, ele, digamos, traduz um pouco a obra do Canotilho para a realidade brasileira. Existiram outros autores que foram muito importantes para a pesquisa, como, por exemplo, o Ricardo Lobo Torres, que, a meu ver, é quem casa bem a questão do direito financeiro com o direito constitucional. Então, assim, como a abordagem da pesquisa é uma abordagem transdisciplinar, numa tentativa de tecer diálogos entre algumas áreas do conhecimento humano, por isso que eu inseri também a questão das finanças públicas, porque essa dissertação ela representa uma tentativa de unir a questão do orçamento, que é bem estudado na Faculdade de Ciências Contábeis, com o direito financeiro, que já é bem estudado na questão da Faculdade de Direito. Então, o livro de Finanças Públicas, ele, digamos,
ele representa um diálogo muito importante para essas duas aplicações do conhecimento humano. Bom, agora chegou o momento mais aguardado por todos nós aqui da Academia, que é quando você apresenta o seu estudo. Então, eu gostaria que você ficasse à vontade. Bom, essa dissertação de mestrado, ela representa um fecho, né, em termos de duas graduações. Eu sou formada em Ciências Contábeis e formada em Direito. E eu procurei, no mestrado, desenvolver um tema que unisse essas duas aplicações do conhecimento humano. Na dissertação de mestrado, eu procuro abordar como todas as constituições brasileiras trataram da temática orçamentária. Todas as constituições falaram de orçamento, de 1824 até 1988. Claro que o modelo de 1988 é um modelo bem complexo. A ONU, inclusive, ela referencia o modelo orçamentário brasileiro para outros países emergentes, né? Nós somos modelo para outros países que procuram organizar suas finanças públicas. Então, o que a pesquisa tentou investigar? Nós investigamos o que a Constituição Federal de 88 ela deveria ter dito e não disse no tocante ao orçamento. Há omissões, há vácuos, há hiatos constitucionais orçamentários. E foi exatamente isso que eu procurei investigar, não só numa abordagem jurídica, mas numa abordagem também econômica, né? Porque, como eu já disse, eu tentei unir as duas graduações nessa pesquisa. Uma pergunta, nos termos da Constituição Federal de 1988, por exemplo, o plano plurianual, ele pode ser rejeitado? Bom, os doutrinadores que embasam a pesquisa, eles defendem que, como a Constituição Federal ela é omissa, na verdade, a Constituição ela não autoriza, ela é omissa no tocante à possibilidade de rejeição do PPA. A Constituição ela não disse que o PPA pode ser rejeitado, nem disse que o PPA tem que ser aprovado. A Constituição ela foi omissa. Então, com base no referencial teórico que norteou a minha pesquisa, eu compreendo que se a Constituição foi omissa, entendo eu que o PPA ele não pode ser rejeitado, ele tem que ser aprovado. Claro que ele pode ser modificado. O PPA, o projeto de PPA é elaborado no Executivo, o Executivo encaminha ao Legislativo. Chegando lá, os parlamentares eles têm o poder, dever de analisar o projeto à luz da Constituição e dos princípios do princípio republicano, do princípio democrático. E, excepcionalmente, caso o PPA fosse incompatível com o ordenamento constitucional vigente, excepcionalmente ele até poderia ser rejeitado. Mas se o PPA ele estiver compatível com o preceito republicano, com o princípio democrático, não faz sentido, não me parece lógico, não me parece coerente o PPA ser rejeitado. Admitindo essa hipótese de rejeição sem justo motivo do PPA, nós poderíamos ver a interferência de uma função estatal em outra, o que é vedado constitucionalmente. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a dissertação de hoje aqui na Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a dissertação de Ana Paula Gomes. O estudo analisa a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, Plano Plurianual. Mas antes do início do debate, confira algumas teses e dissertações sobre o tema que você também pode ter acesso. Entre o público e o privado, as organizações sociais no direito administrativo brasileiro e participação democrática na administração pública, de Maria Lírida Calou de Araújo Mendonça. A natureza jurídica das taxas de fiscalização cobradas pelas agências reguladoras, de Márcio Rodrigues Melo. Bom, então vamos começar o nosso debate. Eu quero passar a palavra aqui para o João Trindade fazer a sua pergunta. Por favor, João. Ok, bom, inicialmente obrigado pelo convite. Quero parabenizar também a Ana Paula pela brilhante escrita, inclusive, dela da dissertação. E me chamou muito a atenção o último capítulo da dissertação dela, em que ela traz uma solução, vamos dizer, um pouco não usual para o problema das omissões constitucionais, que é a utilização da hermenêutica.
quer dizer, de mecanismos da interpretação constitucional para se chegar numa solução que supra essas lacunas. E para ilustrar isso, eu queria trazer um exemplo, que é o caso de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional que tramita no Senado Federal, sobre a questão da interrupção da sessão legislativa em caso da não aprovação da lei orçamentária anual, do projeto de lei orçamentária anual. É um tema bastante atual, inclusive, mesmo porque nesse ano agora de 2015, pela primeira vez na história, a LDO virou o ano. Ou seja, a LDO, que era para ter sido aprovada no primeiro semestre do ano passado, só foi aprovada agora já em 2015. E existe uma PEC para que o Congresso não possa entrar em recesso se não aprovar a LDO, que é o que já tem hoje, mas também se não aprovar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ou seja, o Congresso não poderia entrar em recesso nem no meio do ano, nem no fim do ano também. E essa PEC, então, busca alterar o texto da Constituição para estender essa proibição do recesso. Mas a Ana Paula, na dissertação dela, ela fala que por meio da utilização da hermenêutica, já se poderia sustentar essa tese. Então, eu quero perguntar para que a Ana Paula esclareça para a gente se é preciso fazer uma alteração legislativa no texto constitucional ou se essa conclusão já se pode chegar a ela por meio dos instrumentos da hermenêutica. Bom, o artigo 57, parágrafo 2º da Constituição, assim dispõe: a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A Constituição, ela é categórica ao dizer que, ao afirmar que o Parlamento só poderá entrar em recesso se aprovar a LDO. Por que houve tanta proteção em relação à LDO? Porque a LDO, em nível de Constituição Federal de 88, digamos, é a senhora do jogo orçamentário. É ela que define como é que o orçamento tem que ser feito. O orçamento em si é como se fosse um lençol curto, ele prioriza necessidades, né? Então, nesse jogo de priorizar necessidades, para que a sociedade não fique nas mãos de um gestor, a lei, e essa lei é a LDO, é que vai dizer o que é que a LOA deverá priorizar, né? Como o orçamento deve ser feito, que setores deverá atender, a LDO traz as regras para que as alocações orçamentárias, elas sejam, digamos, socialmente, elas possam ser socialmente mais justas, tá certo? A Constituição, ela blindou demais a LDO, diz que a sessão legislativa não poderá ser interrompida sem a aprovação da LDO. Ela precisava ter dito isso em relação à LOA, a Lei Orçamentária Anual? Entendo eu que não. Ora, a razão de ser da LDO é o quê? É fazer nascer, eu digo sempre em sala de aula, quando eu ensino essa matéria, que a LDO é como se fosse uma lei gestante. Ela está gestando a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, se ela é uma lei que está gestando a LOA, a razão de ser da LDO é exatamente a LOA. Ora, se a sessão legislativa não pode ser interrompida sem a aprovação do projeto de LDO, claro que me parece bem óbvio até que a sessão legislativa não pode também ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual. O problema é que o Brasil é um país que precisa dizer o óbvio, né? Eu li esses dias um pensamento de um autor que dizia que, infelizmente, esse país precisa dizer o óbvio. Infelizmente, o que acontece na realidade brasileira? Entra ano e sai ano, passa-se o dia 22 de dezembro, que é o dia máximo para o projeto de LOA ser devolvido ao Executivo, né? E passa-se o 22 de dezembro, chega janeiro e o orçamento não está aprovado. O que atenta contra os princípios do Estado Democrático de Direito. O que eu temo é que tem essa emenda à Constituição, né? Que, digamos assim, que se o Brasil fosse um país que priorizasse a efetividade das leis, ele não precisava positivar tanto, né? Se houvesse compromisso na consecução, na efetivação das leis, certas coisas que são subtendidas, no Ceará tem um provérbio que diz assim: para bom entendedor, minha palavra basta. Acredito que essa meia palavra que está na Constituição já é suficiente. Mas, digamos,
eu sou a favor da segurança jurídica. Se, de fato, essa emenda, se ela conseguir fazer com que os gestores, né, que os parlamentares, de forma geral, porque o problema é que o Executivo é obrigado a elaborar o projeto de LOA e encaminhar ao Parlamento, tem que cumprir os prazos. O problema é quando chega no Parlamento, o Parlamento, muitas vezes por discussões políticas, por questões que não convém aqui discutir, o Parlamento ele não devolve os projetos aprovados em tempo hábil. O problema não está no Executivo, o problema muitas vezes está no Parlamento. Bom, se essa emenda fizer com que o Parlamento cumpra efetivamente o seu dever de casa, ela será muito bem-vinda. O medo que eu tenho é que o Brasil é pródigo no que diz respeito à elaboração legislativa. A gente tem lei para tudo. Aqui é uma fábrica de leis. O problema é o cumprimento, é a efetividade, é o compromisso da sociedade civil na efetividade, no cumprimento dessas leis. Sendo bem objetiva. Que pena que a gente precisa de uma emenda à Constituição para dizer que o orçamento que saiu do Executivo, chegou no Legislativo, ele precisa sair, né, voltar do Legislativo para o Executivo. Isso, de certa forma, me entristece, sabe? Tá certo. Agora vamos ouvir, então, o professor César. Por favor, professor. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Assim, li com atenção, embora seja uma matéria mais árdua, né? Porque a parte orçamentária é a parte que normalmente quando a gente trabalha com direito constitucional, a gente diz, não, essa parte a gente vai deixar para depois, vai deixar para o pessoal de financeiro, ou igual a parte tributária, né? Essa parte a gente deixa para o professor tributário. Você fez várias considerações ali sobre, inclusive, a 4320, né? Que continua ainda sendo o marco da parte financeira toda assim, mas eu priorizaria outra discussão. Você trabalhou nessa discussão agora do Legislativo, mas tem uma boa parte da tua discussão ali da dissertação que você trabalha com a questão dos orçamentos participativos e a necessidade da participação popular dentro da feitura do orçamento e também com a questão do orçamento impositivo. Então, eu queria só que você explicasse algumas questões ali que estão colocadas na dissertação com relação à participação popular, que também tem o acesso à informação e a questão da transparência que você retoma na parte final do trabalho, e essa parte da discussão hoje que tem do orçamento impositivo, né? Se vê como vantagem ou não. Você dá o exemplo ali, dá exemplos estrangeiros com relação à questão da participação, cita de novo no final, né? Então, só essas duas questões que envolvem a questão da participação na feitura antes de chegar no processo, antes de chegar no órgão legislativo, e depois a questão do orçamento ser impositivo ou não, essas questões todas se tem fundamento, né? Pronto. Excelentes questões. O orçamento, que na verdade essas questões, elas giram em torno do orçamento participativo e orçamento impositivo, né? São os dois núcleos de resposta, de investigação. O orçamento participativo, ele está positivado no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000. Bom, o que é que diz o artigo 48 da LRF? Que, por ocasião da elaboração dos projetos de PPA, LDO e LOA, a sociedade civil tem que ser ouvida. Olha que interessante, quando a gente fala de orçamento participativo, as pessoas pensam só em lei orçamentária anual, mas o 48 da LRF não fala só de lei orçamentária anual, não. Fala de PPA, LDO e LOA, que é a obrigação do governante em ouvir a sociedade civil organizada no tocante a esse processo de confecção das leis orçamentárias. Não só em nível de município. Há um mito no Brasil de que isso é dever dos municípios. Bom, e o interessante é que a lei fala em quê? Em ouvir a sociedade, né? O mito está aí. Que é importante ouvir a sociedade, é muito importante. Agora, a legislação, ela não obriga que as súplicas, né, aduzidas nas audiências públicas, elas sejam incluídas nas leis orçamentárias. Eu considero que é muito importante para a democracia o orçamento participativo, mas a gente tem que evoluir. Porque o que acontece, muitas vezes, na realidade? A sociedade civil ela é ouvida. Do jeito dela, mas ela é ouvida. E muitas vezes a obrigação acaba aí.
muitas súplicas legítimas, muitas súplicas sociais legítimas, elas não são incluídas nas leis orçamentárias. Aí muitas pessoas dizem que não tem como, por causa da tecnicidade orçamentária, e as saídas são as mais, digamos, tecnoburocráticas possíveis. Mas o orçamento, o que eu quero, assim, o que eu questiono na dissertação é que ouvir a sociedade é o primeiro passo. Agora, é importantíssimo também o compromisso do gestor público eleito em incluir, no que for possível, claro, né? No que for possível, as legítimas súplicas sociais nas leis orçamentárias. Porque ele é o mandatário, ele é eleito para tanto. E eu trago alguns questionamentos sobre essa experiência, né, do orçamento participativo no Brasil. E a pesquisa, nesse ponto, ela é bem rica, né, porque mostra que nós temos uma legislação de primeira, mas no tocante ao orçamento participativo, mas que, na prática, há um desvirtuamento. E isso é mostrado na pesquisa, em que pese não ser assim, um eixo central da pesquisa, mas eu tento trazer reflexões sobre esse assunto. Sobre a questão do orçamento impositivo. No Brasil, há um consenso, né, em que a lei orçamentária ela não impõe o gasto, ela só autoriza o gasto. Eu tenho muito medo de consenso, né? Mas se a gente pegar a doutrina mais abalizada sobre o tema, afirma que a lei orçamentária anual, ela autoriza gastos. Em que sentido? Se o governante está autorizado a gastar 1.000, ele pode gastar até 1.000, pode gastar menos, não mais. Porque se gastar mais, é um atentado contra as leis orçamentárias, possível até impeachment. Bom, há esse consenso que o modelo brasileiro ele só autoriza o gasto, ele não impõe o gasto. Como há esse mito de que o orçamento não impõe o gasto, muitas políticas públicas, elas ficam sem efetividade. O que é que precisa ser repensado? Que a lei orçamentária é uma lei, e se ela é uma lei, ela tem que ser cumprida. O gestor público eleito tem que se esforçar para cumprir as políticas públicas que estão lá. Se não cumpri-las, tem que se justificar, e essa justificativa tem que ser plausível, tem que ser crível para a sociedade civil organizada. Porque senão fica uma lei, assim, uma lei de faz de conta. É isso. É uma peça de ficção. É isso que eu tento questionar lá na pesquisa. E a gente tem que trabalhar também com a lógica de que o orçamento é uma forma de executar a questão dos direitos fundamentais também, né, que estão assegurados na própria Constituição. Com certeza. E as políticas públicas que já estão definidas pelo Legislativo e Executivo, né? Bom, infelizmente o nosso tempo aqui, como a gente pôde ver, daria para a gente seguir com o debate, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a presença da Ana Paula Gomes aqui no programa, também do João Trindade, mestre em Direito, também do César Baldi. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Academia. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui no Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.